Muito se especula sobre o fim do mundo. Estudiosos, teólogos, cientistas, religiosos, entre outros, tentam desvendar o grande acontecimento bíblico. A escatologia é um assunto muito abordado ao longo do tempo. Muitos usam a hermenêutica para provar que estão certos. Outros profetizam quando seria o Armagedon. Até agora, todas as profecias deram errado. O livro do Apocalipse, que fala das revelações que Jesus mostrou ao seu discípulo João quando estava preso na ilha de Patmos, fala das coisas que irão acontecer no fim dos tempos. Mas quando será o fim do mundo? A resposta no final do vídeo. Muitos têm até medo desse assunto, pois depois dele virá o julgamento final, onde serão separados os fiéis dos ímpios. Mas as pessoas têm mais medo da grande tribulação, onde o sofrimento será terrível. Muitos dizem que já estamos no começo da grande tribulação, pois em vários lugares estão acontecendo coisas tenebrosas, draculescas e transilvânicas. Pestes, fomes, calamidades, guerras, etc. O livro do Apocalipse fala em 4 cavalheiros que saíram para castigar a terra. Para os estudiosos, eles representam cavalo branco a peste, cavalo vermelho a guerra, cavalo preto a fome e o cavalo amarelo a morte. Por isso, os especialistas no assunto dizem que já estamos participando do começo da grande tribulação, por causa dos acontecimentos. Vamos ler o texto no capítulo 6 do Apocalipse e vamos analisar na comunhão do Espírito Santo. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. O texto fala que o Cordeiro, ou seja, Jesus Cristo, abriu o primeiro selo e um cavalo branco saiu para vencer. O cavaleiro recebeu uma coroa e um arco e foi vitorioso. São várias as exegeses, ou seja, as interpretações de cada palavra dita nestes versículos. Muitos acreditam que o cavaleiro significa as vitórias dos reis e governantes da história e dos dias atuais. Outros que ele seja o anticristo, pois ele aparecerá como uma pessoa de paz, por isso a cor branca, e juntará os governantes mundiais para um só reino. Outros acreditam que é Jesus que veio e venceu o mundo. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Esse cavaleiro montado no cavalo vermelho representa a guerra, pois se o primeiro representa as conquistas dos reinos, as guerras viriam junto com a ganância de querer conquistar tudo. Essas guerras existem até os dias de hoje. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. O cavaleiro do cavalo preto tem uma balança na mão, representa a fome, pois com a guerra, a fome se abaterá sobre a terra, os preços subirão e a balança comercial estaria bastante abalada. Toda a guerra tem os seus custos e o povo é quem sofre. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, e com peste, e com as feras da terra. O cavalo amarelo e seu cavaleiro representam a morte, pois é isso que as guerras trazem, não só para os que estão na batalha, mas também para os que passam fome ou são perseguidos e escravizados. Eu também posso fazer uma interpretação sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, que muitos ainda não conhecem. O cavaleiro branco pode ser Jesus, que virá nas nuvens para vencer e levar os seus, e isso na sua segunda vinda, pois ele tem a coroa merecida, e é rei dos reis.
O arco pode significar a palavra, pois o arco atira sua seta longe e a palavra percorre a terra. No livro de Zacarias há um texto que faz luz a isso. Contra os pastores se acendeu a minha ira e castigaria os bodes, mas o Senhor dos Exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará com o seu majestoso cavalo na peleja. Dele sairá a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairá todo o opressor. Zacarias fala do cavalo, do arco de guerra, que é uma guerra espiritual, e da pedra de esquina, que é Jesus. Depois que o cordeiro levar os seus, aí sim viria a guerra religiosa, a perseguição, a fome e a morte espiritual, pois muitos irão adorar a besta e irão para o inferno, que o cavaleiro do cavalo amarelo leva atrás de si. Mas isso é apenas uma interpretação. O próprio Jesus fala no livro de Mateus sobre esses acontecimentos que vemos nos jornais. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Na verdade, essas coisas já aconteceram e ainda acontecem, mas são apenas o princípio das dores, não é o fim. Jesus também falou em falsos profetas que enganarão a muitos. Isso também existiu e existe em nossos dias. Veja uma pequena lista resumida de falsas profecias sobre o fim do mundo, de acordo com a Wikipédia. O link da lista completa estará na descrição do vídeo. Martinho Lutero previu que o mundo acabaria no máximo até 1600. Cristóvão Colombo, em seu livro de profecias, afirmou que o mundo foi criado em 5343 a.C. e duraria 7.000 anos. Partindo do pressuposto que não há ano zero, isso significa que o fim aconteceria em 1658. John Wesley, fundador da Igreja Metodista, previu que o milênio começaria em 1836. Ele escreveu que Apocalipse 12:14 se referia aos anos 1058 a 1836, quando Cristo viria. Charles Taze Russell, fundador das Testemunhas de Jeová, previu o retorno de Jesus em 1874 e, após ele não vir, reinterpretou a previsão e disse que Jesus tinha de fato vindo, mas em forma invisível, e que a batalha terminaria em outubro de 1914. Camille Flammarion previu que a aparição do cometa Halley em 1910 impregnaria a atmosfera e possivelmente acabaria com toda a vida no planeta, mas não o planeta em si. Pílulas de cometa foram vendidas para proteção contra gases tóxicos, mas nada aconteceu. Margaret Rowan, de acordo com esta adventista do sétimo dia, o anjo Gabriel teria aparecido perante ela numa visão e há dito que o mundo acabaria à meia-noite de 13 de fevereiro de 1925. Jim Jones, o fundador do Templo do Povo, afirmou que teve visões de um holocausto nuclear que ocorreria em 1967. Ele fez com que seus adeptos tomassem veneno, um grande suicídio ou assassinato em massa. Testemunhas de Jeová. A partir de 1966, as Testemunhas de Jeová começaram a publicar artigos afirmando que o outono de 1975 completaria 6.000 anos desde a criação do homem e sugerindo que o Armagedon ocorreria então quando completasse esse tempo. Nostradamus. Uma quadra por Nostradamus que afirmava que o rei do terror viria do céu em 1999 e 7 meses foi interpretada como uma previsão para o fim do mundo em julho de 1999. James Hamilton, o líder da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, previu que a segunda vinda de Cristo ocorreria em 6 de abril de 2000, outra falsa profecia. Sem falar das previsões de invasões alienígenas, meteoros, Nibiru, etc. A resposta para a vinda de Cristo e o fim do mundo está em Marcos capítulo 13. Vejamos o que diz. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, unicamente o Pai. A resposta para essa pergunta, quando alguém lhe perguntar que dia será o fim, você dirá, somente Deus sabe. Jesus disse que nem ele e nem os anjos sabem o dia, apenas seu Pai sabe o dia reservado. Ele falou por parábola que esse dia virá como um ladrão, e ninguém sabe quando o ladrão virá roubar nossa casa. E no versículo 33, ele acrescenta: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo.
devemos vigiar e orar, pois ninguém sabe o dia. Por isso, não acreditem nessas falsas profecias do fim do mundo. Falsos profetas sempre vão existir. Não fiquem tristes e não tenham medo do que está acontecendo. O que devemos fazer é ser fiel a Deus, e Ele nos livrará de todas as coisas. Guardem sua doutrina e seus mandamentos. Jesus batalhará por nós, e Ele nunca perdeu uma batalha. Que Deus seja sempre louvado. Amém. Eu vou ficando por aqui. Volto no próximo vídeo se Deus quiser. Tô indo nessa. Valeu!